Olá, hoje vou contar sobre o filme de ficção científica Pequena Grande Vida. O Dr. Jorgen do Instituto Edvarden, na Noruega, finalmente conseguiu miniaturizar um rato branco. 5 anos depois, este estudo foi gradualmente concluído. Na conferência, o Dr. Jorgen não hesitou em apresentar os resultados da sua pesquisa. Nessa altura, tornou-se uma pessoa minúscula com cerca de 10 centímetros de altura que surpreendeu os convidados presentes aqui. Para a Terra, a miniatura pode reduzir a quantidade de recursos que os humanos ocupam. Até o lixo doméstico é muito reduzido. O lixo que 36 pessoas descarregaram em 4 anos estava num saco pequeno. Mais tarde, o Dr. Jorgen introduziu 36 voluntários que participaram corajosamente em miniaturas, incluindo a sua esposa Ana. Paul é um trabalhador de fisioterapia e não tem interesse com esta notícia. 10 anos depois, Paul descobriu que não podia comprar uma casa para sua esposa, Audrey. Estava triste. Assim que o Paul sentiu que não tinha para onde ir, ele e a mulher viram o primeiro casal que o vizinho tinha conduzido ativamente em miniatura. Depois da miniatura, obtém a vida próspera com que Paul sonha devido ao custo de consumo significativamente reduzido. Naquela noite, Paul recebeu um aviso de uma hipoteca falhada. Isto fez com que o casal viajasse para Laserland, onde miniaturas pessoas vivem no Novo México. Lá, os dois sentem a vida desejável dos pequenos. Finalmente, o casal decidiu fazer uma miniatura. Mais tarde, descobriram que as suas poupanças de $150 mil equivalem a mais de $10 milhões em Laserland, e podem possuir uma moradia equivalente a 1.000 metros quadrados e uma fazenda de 6.000 metros quadrados. Pensando em viver numa residência luxuosa e desfrutar de uma vida tranquila, Paul e sua esposa decidiram imediatamente mudar-se para Laserland. Antes disso, venderam todas as coisas na casa para a próxima vida. Depois de saber da decisão do casal, familiares e amigos todos expressaram compreensão e apoio. Embora o sogro de Paulo já tivesse aprendido os benefícios da miniatura, ele ainda expressou preocupação com a escolha da sua filha. No caminho, Audrey gradualmente já não tem a mesma consistência que Paul. Depois de ouvir o pessoal anunciar algumas possíveis situações perigosas, Audrey começou a hesitar ainda mais. Mais tarde, foi o Paul que fez o turno em miniatura primeiro. Antes de prosseguir com a miniatura, Paul foi preparado pelo pessoal médico. Raspar todo o cabelo no corpo, limpar os intestinos e remover os implantes com metal. Paul está então em coma sendo empurrado para o dispositivo em miniatura. O processo é muito simples e rápido. Pouco depois, as enfermeiras mudaram os pequenos para mini-camas de hospital, empurrando-as cuidadosamente para o Hospital Laserland. Aqui, o mesmo pessoal médico em miniatura assumirá o restante trabalho. Os dentes partidos do Paul foram reabastecidos. Ele também acorda rapidamente num quarto confortável e acolhedor. Mas o Paul não esperava que a sua mulher ligasse de repente. A Audrey desistiu da operação. Quando estava cortando o cabelo e as sobrancelhas, ela pensou que não era a vida que queria. Ela assumiu que depois da operação, não seria capaz de se recuperar como antes, então deixou Paul para trás e foi embora. A decisão egoísta da sua mulher deixou o Paul desesperado. Quando foi à vila que comprou antes, o Paul já não estava tão feliz como ele era. A enorme moradia é extremamente luxuosa, mas ainda não consegue preencher as vazias de Paul. Depois, o anel deles foi entregue. Quando viu, Paul tornou-se extremamente pesado. Naquela noite, Paul bebeu e assistiu ao noticiário na televisão. Por meio das notícias, Paulo sabia que muitas prisões exigem que os presos os encolham para economizar dinheiro. Caixas de carga tornaram-se compartimentos de carga para estes prisioneiros fugiram. Tran Nhat Lan, o único prisioneiro vietnamita encontrado vivo depois de atravessar a fronteira, foi enviado para Laserland para tratamento. Ela estava muito ferida, precisa cortar a perna para viver. Esta notícia preocupa o Paul. 1 ano depois, o casamento de Paul e da mulher finalmente chegou ao fim. Por causa do divórcio, a economia de Paul não é a mesma de antes. Para mudar o seu trágico status, Paul abraçou a rosa original para uma festa organizada pelo seu vizinho Dusan. Na festa, uma mulher convida o Paul a tomar uma pílula. A garota lançou-lhe um olhar convidativo, mas a princípio Paul hesitou. Logo em seguida, ele tomou a iniciativa de beijá-la. Paul está completamente fascinante. No dia seguinte, Paul conversou com Dusan. Descobriu que a vida pródiga de Dusan provinha da autodivisão e distribuição de bens de luxo. Ele vai dividir um charuto grande no valor de $45 em 2.000 porções. Assim pode ser vendido por $2.000 na comunidade em miniatura. O Dusan diz que o seu negócio está a espalhar-se pelo mundo. Todas as comunidades em miniatura podem comprar os seus bens. Mas nesta altura, uma mulher com uma única perna chamou a atenção do Paul. Ela é Tran Nhat Lan, que apareceu no noticiário há 1 ano. Paul descobre que a perna cortada dela começou a ficar má. Então, a ajudou na terapia simples. Paul segue Nhat Lan para um estranho lugar que distribui container. Trabalhadores ilegais vivem nestes containers antigos em ruínas. Paul, sonhadoramente, segue Nhat Lan até o seu pequeno quarto no 7º andar. Mas quando Paul estava a fixar a prótese dela, ele acidentalmente danifica-a.
A partir daí, Paul teve que trabalhar para substituí-la. Ela recolhe constantemente alimentos e medicamentos expirados das casas dos ricos e dá estes itens aos pobres que precisam de ajuda. Paul também se tornou médico aqui. Um dia, Naklan trouxe Paul para a casa do Dusan. Começando pela sua antiga amizade, ele e Paul discutem uma mentira sobre se preparar para levar Paul à Noruega. Naklan soube disso, decidiu ir com eles. Na verdade, o Dr. Jorgen, que inventou a técnica em miniatura, sempre se sentiu culpado pelo acidente dela, por isso convidou-a a visitar a Noruega. Depois de saber que Dusan levaria Paul para a Noruega, Naklan percebeu que esta poderia ser uma boa chance para ela. Então os quatro estabeleceram um grupo. Depois de atravessarem o canal norueguês, finalmente conheceram o Dr. Jorgen e a sua mulher Anne. Mas o casal trouxe tristes notícias. Segundo dezenas de cientistas premiados com o prêmio Nobel terem, acreditaram que o apocalipse estava para vir. Quando a humanidade aceita a miniatura, pode evitar o processo de destruição. Mas atualmente apenas 1/3 das pessoas no mundo opta por encolher. Assim, a destruição não pode ser alterada. Naquela noite, Paul ajudou Naklan a ver a perna cortada. No processo, beijou Naklan. Ela não está zangada, o beijou. No dia seguinte, um grupo liderado por Jorgen e a sua mulher chegam à área do homem em miniatura. É o local mais antigo para pessoas em miniatura e não há rede protetora. As pessoas e a natureza também vivem em harmonia. Paul descobre que as pessoas em miniatura aqui cavaram uma área residencial secreta a 1.500 metros de profundidade na crosta terrestre, que atua com energia térmica. Há equipamento e objetos suficientes necessários para a existência humana. Os humanos podem viver isolados aqui por 8.000 anos. Para garantir a diversidade das espécies, também dividem diferentes áreas entre animais. Ele quer que Naklan vá para o subterrâneo com ele para sobreviver, mas Naklan não concordou. Ela achou que o apocalipse pode não existir. Esconder-se numa caverna para fugir à realidade não é a melhor maneira. No dia seguinte, Naklan disse a Paul que tinha sido presa por protestar contra o governo. Foi então obrigada a encolher e sobreviver à travessia. Mas ela também precisa de amor e Paul não precisa ser confundido com a sua vida. Paul é amável e gosta de ajudar as pessoas. É também por isso que o ama. Embora as palavras de Naklan tenham movido Paul para o pôr do sol, Paul decidiu seguir todos. Antes de partir, Paul despediu-se de Dusan e de todos. Naklan recusou o beijo de Paul, apenas dando-lhe a Bíblia vietnamita. Paul, em seguida, seguiu a multidão para o túnel. Mas rapidamente ele parou. Percebeu que não precisa de encontrar o sentido da vida salvando o mundo. Além disso, ele ama Naklan. Paul rapidamente sai do túnel antes que o portão feche. Paul corajosamente expressou o seu amor por Naklan, os dois abraçaram-se firmemente. Finalmente, Paul e Naklan regressam a Leisurland de avião num lugar reservado para pessoas em miniatura. Paul lembra-se do que aconteceu hoje em dia. Ele também gradualmente percebe que faz o seu melhor para ajudar muitas pessoas como Naklan é a melhor maneira para responder o mundo. Depois, Paul ajudou Naklan a distribuir comida nos bairros de Lata. Finalmente, ver idosos deficientes a comer a comida que trouxeram ao Paul encontrou o significado da sua vida. O filme terminou aqui, tchau.